1 Reis capítulo 6 A construção do templo. 480 anos depois que os israelitas saíram do Egito, no 4º ano do reinado de Salomão em Israel, no mês de Ziv, o 2º mês, ele começou a construir o templo do Senhor. O templo que o rei Salomão construiu para o Senhor media 27 metros de comprimento, 9 metros de largura e 13 metros e meio de altura. O pórtico da entrada do santuário tinha a largura do templo, que era de 9 metros, e avançava 4 metros e meio à frente do templo. Ele fez para o templo janelas com grades estreitas, junto às paredes do átrio principal e do santuário interior. Construiu uma estrutura em torno do edifício, na qual havia salas laterais. O andar inferior tinha 2 metros e 25 centímetros de largura. O andar intermediário tinha 2 metros e 70 centímetros e o terceiro andar tinha 3 metros e 15 centímetros. Ele fez saliências de apoio nas paredes externas do templo, de modo que não houve necessidade de perfurar as paredes. Na construção do templo, só foram usados blocos lavrados nas pedreiras e não se ouviu no templo nenhum barulho de martelo, nem de talhadeira, nem de qualquer outra ferramenta de ferro durante a sua construção. A entrada para o andar inferior ficava no lado sul do templo. Uma escada conduzia até o andar intermediário e dali ao terceiro. Assim ele construiu o templo e o terminou, fazendo-lhe um forro com vigas e tábuas de cedro, e fez as salas laterais ao longo de todo o templo. Cada uma tinha 2 metros e 25 centímetros de altura, e elas estavam ligadas ao templo por vigas de cedro. E a palavra do Senhor veio a Salomão dizendo: quanto a este templo que você está construindo, se você seguir os meus decretos, executar os meus juízos e obedecer a todos os meus mandamentos, cumprirei por meio de você a promessa que fiz ao seu pai Davi. Viverei no meio dos israelitas e não abandonarei Israel, o meu povo. E assim Salomão concluiu a construção do templo. Forrou as paredes do templo por dentro com tábuas de cedro, cobrindo-as desde o chão até o teto, e fez o soalho do templo com tábuas de pinho. Separou 9 metros na parte de trás do templo, fazendo uma divisão com tábuas de cedro do chão ao teto para formar dentro do templo o santuário interno, o lugar santíssimo. O átrio principal em frente dessa sala media 18 metros de comprimento. O interior do templo era de cedro com figuras entalhadas de frutos e flores abertas. Tudo era de cedro, não se via pedra alguma. Preparou também o santuário interno no templo para ali colocar a arca da aliança do Senhor. O santuário interno tinha 9 metros de comprimento, 9 de largura e 9 de altura. Ele revestiu o interior de ouro puro e também revestiu de ouro o altar de cedro. Salomão cobriu o interior do templo de ouro puro e estendeu correntes de ouro em frente do santuário interno, que também foi revestido de ouro. Assim revestiu de ouro todo o interior do templo e também o altar que pertencia ao santuário interno. No santuário interno, ele esculpiu 2 querubins de madeira de oliveira, cada um com 4 metros e meio de altura. As asas abertas dos querubins mediam 2 metros e 25 centímetros, 4 metros e meio da ponta de uma asa à ponta da outra. Os 2 querubins tinham a mesma medida e a mesma forma. A altura de cada querubim era de 4 metros e meio. Ele colocou os querubins com as asas abertas no santuário interno do templo. A asa de um querubim encostava numa parede e a do outro encostava na outra. As suas outras asas encostavam uma na outra no meio do santuário. Ele revestiu os querubins de ouro. Nas paredes ao redor do templo, tanto na parte interna como na externa, ele esculpiu querubins, tamareiras e flores abertas. Também revestiu de ouro os pisos, tanto na parte interna como na externa do templo. Para a entrada do santuário interno fez portas de oliveira com batentes de 5 lados, e nas 2 portas de madeira de oliveira esculpiu querubins, tamareiras e flores abertas, e revestiu os querubins e as tamareiras de ouro batido. Também fez pilares de 4 lados de madeira de oliveira para a entrada do templo.
Fez também 2 portas de pinho, cada uma com 2 folhas que se articulavam por meio da dobradiça. Cada uma com 2 folhas que se articulavam por meio de dobradiças. Entalhou figuras de querubins de tamareiras e de flores abertas nas portas e as revestiu de ouro batido. E construiu o pátio interno com 3 camadas de pedra lavada e uma de vigas de cedro. O alicerce do templo do Senhor foi lançado no mês de Ziv, do 4º ano, no mês de Bul, o 8º mês do 11º ano. O templo foi terminado em todos os seus detalhes, de acordo com as suas especificações. Salomão levou 7 anos para construí-lo.